Agora, nós iremos comentar um pouco como foi a ocupação do território romano por esses povos germânicos e como foram formados os primeiros reinos germânicos lá no território romano. Dentro desse contexto, nós vamos observar que os povos germânicos, eles começam a adentrar o território romano a partir do século III. E essa região, ela vai ser ocupada por povos germânicos lombardos, suevos, vândalos e visigodos. Esses povos germânicos, eles se organizam com base na união das famílias. A partir da união dessas famílias, são formados clãs e tribos. Dentro desses povos germânicos, a sociedade germânica ela é caracterizada por ser patriarcal. Quer dizer o quê? Que as decisões mais importantes, elas são tomadas por um chefe onde todos devem obediência. Então, isso vai acabar impedindo, de certa forma, dificultando a formação de um Estado com um poder centralizado. Vale lembrar também que durante as guerras era formado o comitatus. O comitatus era um grupo de guerreiros que se reuniam e jurava fidelidade ao chefe. Em troca, o chefe comprometia-se a proteger seus comandados, ou seja, era uma relação de dever e de direitos. Um jurava fidelidade e o outro jurava proteger seus comandados. Dentro desse contexto, vale lembrar que esses primeiros reinos germânicos, eles vão ser criados a partir do fim do Império Romano do Ocidente, que vai ocorrer no século V. E diversos reinos germânicos, eles vão começar a ser formados dentro do continente europeu. Dentre esses reinos, os mais importantes, podemos citar o reino anglo-saxões, o reino dos ostrogodos, dos vândalos e também o reino dos francos. Futuramente, dentro desse contexto vivenciado por esses reinos germânicos, esses reinos vão dar origem aos estados nacionais. Vale lembrar que esses reinos, a organização política, ela estava concentrada na figura do rei. O rei, naquele período, ele detinha um poder e esse poder era baseado também numa relação de troca com os outros súditos. Por quê? A relação entre o rei e seus súditos baseava nos laços de honra e fidelidade. E havia também direitos e deveres recíprocos, onde ambas as partes deveriam cumprir essa relação de troca. O que acontecia? A organização política desses reinos era concentrada na figura do rei. E o próprio rei era visto como sua propriedade. Além disso, a relação entre rei e súdito era baseada nos laços de honra e fidelidade. Por meio desses vínculos, havia direitos e deveres a serem cumpridos por ambas as partes. Aos súditos era obrigatório serviços de armas, ou seja, de proteção do reino, enquanto ao soberano deveria doar terras e proteger seus súditos, ou seja, a doação de terra e a proteção de súditos era incumbência do rei. Assim desenvolveu-se a concessão de benefícios, ou seja, a doação de algum bem, geralmente a terra, em retribuição
aos serviços prestados. Ou seja, havia aqui sempre uma doação em troca de serviços prestados. E dessa relação vai emergir na Europa a fusão dos elementos romanos com os elementos germânicos. Quer dizer o quê? Que vai surgir aí a fusão da cultura germânica com a cultura romana. Essa fusão, ela vai acontecer principalmente a partir dos laços de casamentos, que vai marcar principalmente esses laços de casamento e de fidelidade, onde o súdito jurava fidelidade ao rei, elas vão fazer com que as elites romanas, as elites romanas e germânicas, elas se entrelacem. Por meio de casamento e laços de fidelidade. E essa união, esses laços de fidelidade, esses casamentos, eles vão contribuir para a fusão das tradições romanas com a tradição germânica. Dentro desse contexto, vale lembrar vocês que o direito germânico é um direito consuetudinário e vai ser a partir da experiência vivenciada com os romanos que eles vão passar a compilar suas leis por meio do latim, que era a principal língua utilizada naquele período, e vão começar a organizar também a vida burocrática. Vale lembrar também que a cristianização dos povos germânicos vai ser também um elemento que vai contribuir para essa fusão dessas culturas. Por quê? Porque a igreja, nesse período, ela vai se tornar o elemento unificador entre a cultura germânica e romana. A esse respeito, observamos o seguinte: a cristianização dos povos germânicos foi outro elemento integrador entre essas culturas. Em um continente fragmentado politicamente, após o fim do Império Romano, a autoridade espiritual da igreja se tornou um importante elemento unificador. Ou seja, a igreja também, a igreja católica, ela é responsável também por essa fusão entre a cultura germânica e a cultura romana. Partindo daí, observe que a partir de 477 depois de Cristo, como a Europa ela é invadida pelos povos germânicos, que também são conhecidos como povos bárbaros. E daí, por que eles eram chamados de bárbaros? Eles eram chamados de bárbaros porque eles não tinham a cultura greco-romana, eles tinham uma outra cultura. Odoacro, o rei dos francos, ele vai derrubar o último imperador de Roma. E daí, quais são as características desses povos germânicos? As principais características dos povos germânicos é a economia agropastoril, ou seja, a agricultura junto com a criação de animais, a ausência de comércio e moeda, a ausência de crista. Eles eram também politeístas, quer dizer o quê? Eles acreditavam em vários deuses. Inicialmente, não existia propriedade privada, mas com o passar isso também passou a coexistir. Poder político era baseado na casta dos guerreiros, onde os guerreiros também eram bastante importantes. O direito ele era consuetudinário, baseado nas tradições e nos costumes. E também existia o comitatus, que eram os laços de dependência entre os guerreiros, onde os guerreiros juravam fidelidade ao chefe, em troca, o chefe protegia os seus comandados. Dentro desse contexto, vão surgir, dentro desses povos bárbaros, vão surgir reinos importantes. Dentre esses reinos importantes, vamos citar o reino dos francos. O reino franco, ele garantiu a estabilidade, a sua estabilidade por meio de alianças com a Igreja Católica. O rei franco, ele acaba se convertendo ao catolicismo e isso vai facilitar
a ampliação e também a estabilidade desse reino. Com isso, esse reino ele vai assumir uma posição hegemônica entre os reinos germânicos. Quer dizer o quê? Que ele vai se tornar um dos reinos mais importantes, um dos reinos bárbaros mais importantes. O primeiro grande rei franco será Clovis. Clovis ele vai ser o fundador da dinastia Merovingia e ele vai ser responsável por unificar o reino e boa parte da região da Gália, onde hoje é a região da França. Ele vai se converter ao catolicismo romano em 496. Após a morte de Clovis, o reino ele vai ser dividido entre os herdeiros e essa divisão entre os herdeiros vai acabar enfraquecendo o reino franco. Reino Franco. Só resumindo o que eu já comentei anteriormente. O Reino Franco ele vai ser unificado por meio de Clovis. Clovis ele vai unificar os povos francos e ele vai originar a dinastia Merovingia. Ele vai se converter ao cristianismo, que vai passar a ter o apoio com essa conversão. Clovis ele vai passar a ter o apoio da Igreja Católica. Após a morte de Clovis, o reino ele vai passar a ser governado pelos reis indolentes. Por quê? Porque eles não tinham tanto, além de não serem efetivos na administração, eles não tiveram importância, eles não conseguiram manter a estabilidade do reino. Existiam nesse período os prefeitos, os mordomos do paço, que ganhavam poder e acabavam obtendo grande importância política. O destaque vai ser para Carlos Martel, o Pepino, o Breve, criador da dinastia carolíngia. Pepino, o Breve, ele vai usurpar o poder de Childérico III, o último dos reis indolentes, e ele vai formar a dinastia carolíngia. Os carolíngios, eles passaram o quê? Como forma de conseguir a estabilidade do reino, eles vão passar a efetivar a expansão territorial. Então, novas terras serão conquistadas e vão ser entregues aos principais soldados, ou serão feitos acordos com os grandes proprietários de terras, ou seja, os grandes proprietários de feudos. Isso é o quê? Uma sociedade vassálica, baseada nas relações de suzerania e vassalagem. E a administração, como é que vai estar caracterizada? A administração na dinastia dos carolíngios, ela vai ser marcada pela centralização do poder, vai ser formados condados, ducados e marcas. A sociedade ela era vassálica e também vai existir os emissários do Senhor. Vai existir feiras para integrar o comércio europeu e com a morte de Pepino Breve em 768 vai ocorrer a divisão do reino entre Carlos Magno e também Carlomano. Carlos Magno ele vai governar sozinho e com isso o sagrado imperador dos cristãos e se tornar o sagrado imperador dos cristãos. Vai governar em todas as partes do reino, para evitar a invasão dos povos bárbaros. E ele vai garantir também, Carlos Magno, ele vai garantir a expansão territorial por meio da excelência dos seus exércitos. E conforme as conquistas que ele ia efetivando, o que é que ele vai fazer? Ele vai doar terras. Ele vai promover a doação de terras para o quê? Para garantir que os seus guerreiros, os seus soldados estejam sempre dispostos a querer conquistar mais territórios.
Com isso, nós podemos dizer que foi no governo de Carlos Magno que vai ocorrer a expansão do Reino Franco e com isso também a conversão ao cristianismo dos povos subjugados por Carlos Magno, que vai garantir grande prestígio perante a Igreja Católica. E a Igreja Católica, por sua vez, ela vai aumentar seu apoio, ou seja, ela vai aumentar o apoio ao governo dos francos, do Reino dos Francos. Por quê? Porque ela queria aumentar, expandir o cristianismo para outras regiões. Durante o reinado de Carlos Magno, houve uma preocupação em organizar o setor administrativo e também regulamentar as leis germânicas para tornar esse reino cada vez mais eficiente.